Aconteceu aqui. Boa noite. Boa noite. Vocês estão nos ouvindo? Boa noite. Não está conectando o vídeo. Espera aí. Boa noite, pessoal. Estamos ouvindo sim, mas não vendo nada. Pois é, deu um problema aqui na câmera. Nós estamos vendo aqui. Só um minutinho, nós estamos com um problema na tela. Deixa eu ver. Tá invertida a tela, né? Pois é. Não sei o que pode ter acontecido, gente. Bom, um momentinho, um pouquinho, pra gente ver se a gente consegue. Por que será que a tela está invertida, não? Não sei. Se alguém souber falar pra gente, eu não sei o que aconteceu que a tela ficou invertida. Aquele voltar lá, será que é aquilo? Qual? Tem um voltar ali, tem um voltar. Aonde? Você teclou, tecla aí, onde você teclou agora há pouco. Começa de novo. Vamos ver. Não, é aqui. Não. É a câmera mesmo, é a câmera. Será que não tá? Resolver problemas de reprodução. Bom, gente, não estamos conseguindo conectar no YouTube. Tá tendo problema aqui pra gente visualizar. Agora parou de estar invertido, né? Mas não tá. Deixa eu ver se pelo menos funcionasse a do computador. Deixa eu ver aqui. Peraí. Gente, eu acho que nós vamos ter que fazer só pelo Instagram, viu? Será que alguém sabe? Eles estão nos ouvindo? Será que alguém sabe dizer o que conexão excelente? Acho que o problema é lá com a transmissão, o Billy tá falando. No Instagram está funcionando bem. Pois é. É alguma coisa. Eu acho que eu vou desligar o YouTube e ligar de novo para ver se funciona, tá, pessoal? Só mais um minutinho. Só um minutinho, senão Nós somos principiantes ainda, né? Estamos sempre recomeçando. E a tela do YouTube, nós não conseguimos conexão. Mas faremos
Eu Se vou for tentar. preciso, faremos só pelo Instagram. Muito importante para nós encontrar vocês. A gente fica esperando longamente, né? É um rito, é um ritual para nós, né? Ainda mais agora que está de 15 em 15 dias, né? A gente gostaria muito de que desse certo. Se não der, fazemos só pelo Instagram. Depois deixamos, né, no YouTube, como as outras estão lá, né? Todas as outras lives, os outros encontros nossos estão lá, né? Nós estamos recomeçando, tentando recomeçar. Não funciona, esqueci que não funciona. Não funciona. Pessoas amigas, eu estou me lembrando, uma vez em São Paulo, eu estava no meio de uma fala no auditório, com microfone, era noite, deu um blackout no centro de São Paulo, nós ficamos completamente no escuro. Imagina um auditório com umas 150 pessoas, e eu lá na frente, estava no começo da conversa, e ficou tudo escuro. Imagine, o que você faria? Eu estou aqui com essa curiosidade, né? O que você faria? Algumas opções, né? Vocês sabem o que eu fiz? Eu continuei falando e tentei falar e foi interessante. Havia gritos nos corredores, era uma escola, né? Havia muito tumulto na rua, mas nós conseguimos conversar. Nós continuamos conversando. Nós temos sempre que ter essa abertura com a questão dos aparatos tecnológicos, não é mesmo? Vocês sabem disso, né? Todo mundo sabe, né? Às vezes não funciona, né? Não está funcionando mesmo o YouTube. Tentei de novo aqui. Nós não conseguimos recomeçar. Vamos pedir essas pessoas amigas Que estão. Nós já estávamos saboreando os nomes de vocês, a conversa entre vocês, tão interessante, vocês conversando, né? Tanto no YouTube como aqui no Instagram. E aí, nós gostaríamos muito se as pessoas que estão no YouTube, tantas pessoas... Eles estão nos ouvindo, mas não estão nos vendo, né? Se pudessem, né? Que a Tia Rê, por exemplo, não tem Instagram. Daí... E a Tia Rê? Oh, Tia Rê não tem Instagram. Quem vê falando pensa que eu sou um grande conhecedor dessas coisas, né? Bom, deixa eu mostrar para vocês quem está aqui com a gente. Aí, ó. O Expedito está aqui, é um dos companheiros de história da gente, né? A criadora do Expedito estava lá, né, no YouTube, né? A Paula. A Paula estava lá no YouTube. Paula, se você puder, venha também com as pessoas amigas pro Instagram. Eu preciso falar uma coisa para as pessoas do Instagram que não viram na tela do YouTube. Aconteceu uma coisa muito bonita, viu? Nos momentos que antecediam a entrada ao vídeo, as pessoas do YouTube estavam conversando, começaram a conversar como se já se conhecessem longamente. E de certa maneira conhecem, não é mesmo? De certa maneira nós nos conhecemos e nos reconhecemos. Isso é muito importante. É uma das funções para nós, não é mesmo? Esse encontro que é sempre um reencontro. Porque nós partilhamos de muitas vidas, de muitas esperanças, de muitos trabalhos juntos, não é mesmo? E de muitos sonhos e projetos de vida, tanto pessoal como coletiva. Então a gente sempre pensa que nós todos estamos nos reencontrando e nos reconhecendo, né? Podemos começar? Então vamos começar. Vocês sabem, sempre a epígrafe, né? Tem sempre uma pequena epígrafe, o nosso tema de hoje, que é educar a percepção. E nós colocamos como resumo, né? Que é um diálogo sobre a importância de perceber o que nunca se percebeu, ou perceber o já percebido, mas de um modo novo. Então essa é a ideia do encontro de hoje. Isso é uma pequena síntese que vale para tudo, né? Vale para todas as dimensões da vida, né?
Vamos procurar ver o que nós não vemos, perceber o que nós não percebemos ainda, e o já visto, o já percebido, mas de um modo novo, né? De novo, de um modo diferente. De um modo diferente, de um modo mais delicado, mais intenso, mais atento. E esse é o mote de hoje, né? Essa é a nossa conversa, né? E tem sempre uma epígrafe, né? Tem sempre uma pequena epígrafe. Hoje tem uma de que a gente gosta tanto, a Kátia vai ler agora, mas tanto dela, que ela acompanha a gente em 2 livros muito queridos. Esse Tanto daqui, que é o nosso... Da Passarinho. A Poética da Infância, da editora Passarinho, que vocês sabem que é da escuta da criança. São uma porção de observações, de apontamentos de como escutar a criança de um modo mais vivo, mais sensível, mais criador, para que a criança floresça a sua vida, suas possibilidades, suas potencialidades. E nós colocamos também nesse livro aqui, que é outro livro muito querido para nós, né? Uma pedagogia poética para as crianças, da editora Adonis, que conversa com quem cuida de crianças. É uma conversa com quem também educa crianças. São experiências de pensamento criativo, né? São experiências muito bonitas para você fazer com você e depois você fazer com as crianças, né? Mas vamos ouvir? Essa epígrafe acompanha a minha, a Kátia, a vida inteira, né? Muitos de vocês vão reconhecê-la. A mim ensinou-me tudo. Ensinou-me a olhar para as coisas. Aponta-me todas as coisas que há nas flores. Mostra-me como as pedras são engraçadas quando a gente as tem na mão e olha devagar para elas. Vocês se lembram? É uma das passagens mais importantes da poesia, da literatura, da língua portuguesa no século XX. Lembraram de quem é? Podemos falar? Acho que podemos? Podemos. Então, isso é do Fernando Pessoa, mas o Fernando Pessoa como Alberto Caeiro. É um longo poema chamado O Guardador de Rebanhos. Essa pessoa que ensina tudo para ele, que ensina para ele olhar para as flores, olhar para as pedras, olhar devagar para a pedra e ver quanta coisa tem numa pedra, numa florzinha, é o menino Jesus, que saiu do céu e veio ficar na aldeia com ele, com Alberto Caeiro. É um pedacinho muito bonito, né? É uma homenagem à percepção, à educação da sensibilidade e da percepção, né? Então, Alberto Caeiro, Fernando Pessoa, né? A mim ensinou-me tudo. E eu fiquei com muita vontade. Toda vez que eu imaginava o nosso encontro, eu pensava de novo no Kandinsky. O Kandinsky dando aulas lá na Bauhaus. Outro dia a gente falou para vocês num encontro aqui, mas aquele pedacinho primordial, né? Que ele fala assim, tudo que parece morto palpita. Vocês se lembram? Tudo que parece morto palpita. Não apenas as coisas da arte, da literatura, como o céu, as estrelas, o mar, não. Até mesmo um botão brilhando numa poça de lama, junto à calçada, numa rua. Tudo tem uma alma secreta que guarda silêncio com muito mais frequência do que fala. E aí o Kandinsky fala, né? Ele fala assim, uma vista e um ouvido atentos transformam mínimas sensações em grandes vivências. Esse é o nosso sonho, né? Nosso projeto, e é um projeto de educação, né? De nós mesmos, de todo mundo, né? Uma vista e uma escuta atenta transformam mínimas sensações em grandes vivências. De todas as partes fluem vozes, o mundo inteiro ressoa. Como um explorador que se aventura por territórios desconhecidos, fazemos nossas descobertas no cotidiano. É um dos textos assim, matrizes da arte e do pensamento criativo do século XX inteiro aqui no Ocidente. Então nós sempre pensamos nisso, queríamos de novo relembrar com vocês nesse... Você escreveu isso na lousa em 1985. Nunca mais me esqueci dessa frase do Kandinsky. Vocês estão vendo? Olha, nós estamos vendo ali a Cris. Agora eu fiquei assim, sem saber o que falar, meu Deus. E eu já sabia de cor, né? Porque nós amamos isso há muitos anos. Isso é a teoria da criação do Kandinsky.
Posso falar só mais uma vez? A teoria da criação do Kandinsky, na nossa opinião, e a teoria da criação do Paul Klee são as duas mais bonitas, mais fecundas sobre processos de criação na arte e no geral. Se vocês gostarem dessa conversa, se vocês quiserem conhecer as duas teorias, e os dois davam aula. Eles desenvolveram de um modo muito orgânico essas ideias, dando aula lá na Bauhaus, né? Eles davam aula exatamente disso, né? De processo criativo. E como é que começava o processo criativo? Saindo para observar a vida, as coisas, os pequenos pontos, as linhas na natureza e no nosso próprio corpo. Isso é uma antiga sabedoria, sempre renascida, né? Por isso é a nossa conversa de hoje, né? Todos nós queremos uma vida mais bonita, mais criadora. Vocês sabem que é esse o nosso projeto e o de vocês também, né? Por isso nós estamos juntos com tanta intensidade, né? Como desenvolver a nossa própria sensibilidade, a nossa capacidade de perceber o outro, a nós mesmos, perceber o mundo, né? Então vamos fazer algumas sugestões. Nós sempre procuramos fazer algumas sugestões. E tem uma ideia muito interessante que eu queria lembrar com vocês, antes da Kátia dar uns exemplos encantadores que ela precisa falar. Eu queria lembrar que tem muita teoria, né? Muita conversa sobre a percepção. Uma das mais bonitas é aquela que diz assim, que o nosso corpo percebe o mundo. Essa percepção do mundo dá o sentimento para nós, a sensação e o sentimento de que nós estamos vivos, nós estamos convivendo a vida com os outros e com o mundo, nós estamos entre as coisas, entre as outras pessoas. Esse sentimento de estar vivo é muito importante. E tem uma peculiaridade na nossa percepção humana. O nosso corpo percebe as coisas e percebe a si mesmo. Eu posso tocar as coisas, como posso tocar o livro aqui, e toco o meu próprio corpo. O corpo toca a si mesmo. Isso é muito importante, né? O corpo vê as coisas e vê a si mesmo. E o corpo vê a si mesmo vendo as coisas. Isso não tem fim, né? O corpo percebe que você está tocando um objeto, está tocando o próprio corpo, e ele percebe que ele está percebendo. Isso abre uma infinitude, né? Isso abre uma infinitude do mundo humano, né? Nós sentimos e sentimos que sentimos, sabemos e sabemos que sabemos. Essa é uma conversa muito bonita, né? Eu queria falar só mais uma coisinha antes de um exemplo muito bonito da Kátia, que ela queria falar para vocês. É um exemplo, uma sugestão de exercício. Eu queria lembrar que a nossa percepção, a maneira como a gente vê o mundo pelos sentidos, né? Vamos pensar nos sentidos, no sentido normal, né? Visão, tato, né? Olfato, gosto, audição. Isso tudo é muito condicionado pela cultura, pela sociedade, por onde nós vivemos, quando nós vivemos. Claro, né? Se a gente vivesse na neve, a gente teria quantas palavras para o branco, não é mesmo? A gente teria dezenas de palavras para dezenas de tons de branco, porque isso seria fundamental na nossa vida. A nossa maneira de perceber o mundo sensorialmente depende muito da cultura, da educação, da sociedade onde nós estamos. Mas nós queremos lembrar uma regra de ouro para você. Nós não estamos determinados por isso. Nós podemos e precisamos abrir a percepção, cultivar a percepção, despertar a percepção, como temos tantas vezes falado, né? Procurar ver do modo mais sensível, escutar do modo mais sensível, abrir a percepção, porque isso aí amplia as margens da vida. A Kátia gosta dessa metáfora, né? De ampliar as margens da vida, da convivência, do que a gente cria, do que a gente sente, do que a gente sonha. Quanto mais for difícil um momento histórico como esse, mais importante ainda essa capacidade de renascimento, de recomeçar a vida, a convivência, nossos projetos compartilhados, de vida pessoal, de vida coletiva. Tudo isso precisa dessa fonte viva que é a percepção, a sensibilidade. Isso é fonte de vida, né? Isso aí é fonte de entusiasmo.
e de energia, porque nós precisamos recomeçar, nós precisamos recriar sentido, recriar a vida. Tem uns exercícios muito bonitos, né? A gente estava lembrando que a Kátia fez, né? Informações, né? É interessante a gente pensar que hoje a nossa percepção, ela, de muitas maneiras, ela vai ficando adormecida por conta do excesso de estímulos que se tem no mundo hoje. Então, por isso que a gente precisa ainda mais cuidar da percepção, porque senão a gente vai levando e deixa, né, de viver tantas coisas importantes e bonitas que fazem recriar a vida, como o Severino falou, por conta de ter essa percepção adormecida ou desfigurada de alguma forma. Então é importante a gente se dar conta do como a percepção traz vivências de veneração, de encontrar aquela capacidade de espanto com as coisas, com coisas que você já conhece e você vai rever com outro olhar, com outros sentidos. E eu vivi algumas experiências que me ajudaram, né, no processo do meu desenvolvimento individual, que foi com o Forsten, né, o autor que eu estudei e estudo ainda, que ele falava muito da mediação. E como a capacidade de mediação, quando você está com uma criança ou com qualquer outra pessoa, mas ele estava falando ali da criança, do desenvolvimento da criança, como é importante que nós, adultos, nessa relação de mediação, que a gente contribua para que a criança possa cultivar essa percepção. Porque a criança, ela tem essa percepção que está ligada à capacidade dela de atenção. A criança, quando ela não está desfigurada, ela tem uma capacidade de atenção muito grande. Isso porque ela tem essa percepção também. Então, nós precisamos cultivar isso. Aí ele dava muitos exemplos, né? Ou quando você está viajando com uma criança no ônibus, que você mostra para ela a paisagem e vai conversando com ela sobre isso e deixando ela olhar aquela paisagem por um bom tempo, depois conversa sobre isso. Então, tem muitos exemplos no dia a dia, no cotidiano, que a gente pode fazer para cultivar essa percepção da criança, e em nós, adultos, né, tendo essa consciência da importância da percepção, nós também podemos cultivar em nós e no outro essa capacidade. E para ele, isso fazia parte do desenvolvimento, né? Da inteligência, da educação da inteligência, como assim um mesmo? todo, Da modificabilidade cognitiva. A Kátia sempre me falou isso há muitos anos, da plasticidade cerebral. Né? Queria que você falasse aquela frase linda dele dos cromossomos. Essa frase olha que coisa bonita desse projeto de mediação, né? De desenvolvimento cognitivo. Porque como ele trabalhou com muitas crianças que tinham várias questões, como, por exemplo, crianças com síndrome de Down, então ele falava como os cromossomos não têm a última palavra. Então, com esse processo de mediação, as crianças se desenvolviam e tinham todas as suas capacidades a partir dessa plasticidade cerebral que o Severino fala, que ele já falava lá atrás, antes de toda essa... Hoje tem muita gente falando, né, na neurociência, mas ele falava isso no comecinho do século XX, no começo para metade do século XX. Então, é isso, né, Severino, que você falou. É muito importante isso. Os cromossomos não têm a última palavra. Não tem a última palavra. Vejam, nós podemos nos desenvolver muito, apesar de graves limitações, ou fraturas, ou impedimentos, né? Isso depende da relação humana. E a relação humana pode chamar você para ver o mundo, né? Chamar para sentir, né? Cultivar, escutar o que a criança sente e pensa. Isso é muito importante, né? Riven Forsten, né? E o outro autor, que eu ainda estudo muito, é o Steiner, né? O Rudolf Steiner, que ele fala também muito, muito dessa capacidade de percepção e observação como um processo de veneração também. Como que nós cultivamos isso na criança? Porque a criança tem essa capacidade de veneração. A gente diz que, de maneira geral, as crianças, elas são religiosas, né? Elas têm
aquela religiosidade com o mundo, com as coisas, com as plantas, com os bichos, porque elas têm essa capacidade de percepção nelas, que é desenvolvida, mas como eu falei agora há pouco, hoje com o mundo que a gente vive, né, com as muitas... Nós temos uma enxurrada aí, né, de estímulos. Então, a gente precisa cultivar na criança essa capacidade de percepção. E porque isso traz também essa veneração. Como você disse agora há pouco, né? Essa percepção é também alumbramento, encantamento, né? Espanto. Isso aí você vai encontrar nos grandes filósofos, né? Nos grandes cientistas. Quem muito falava disso, por exemplo, mais perto de nós, era o Einstein. Qualquer dia eu já separei umas frasezinhas dele, muito bonitas para a gente ver, viu? Falando como cientista, como pensador da ciência, né? Como ele falava isso, né? E essa capacidade de percepção que o Steiner fala vai além, né, dos nossos órgãos dos sentidos normais. Nós temos outros órgãos dos sentidos, vamos dizer assim, que nos ajudam a aprimorar essa capacidade de percepção. Mas isso é uma outra conversa, comprida. Né? A Kátia me falou ontem de um conceito muito bonito, vou pedir para ela falar agora, que isso de desenvolver a percepção, a sensibilidade, de admiração com a natureza, é uma forma de ativismo. Um conceito tão bonito, eu queria que você lembrasse. Foi o Alan Kaplan, né, assistindo ontem uma palestra dele. Ele fala do ativismo delicado. Eu achei tão bonito isso, porque é um pouco que a gente tenta viver e tenta falar, né? Esse ativismo delicado. Como nós podemos perceber o mundo e atuar no mundo a partir desse perceber, porque quando a gente desenvolve, quanto mais a gente desenvolve essa percepção, como o Severino falou, nós vamos além, a gente alarga. Então, a gente sai desse mundo do sensível, vamos dizer assim, e a gente começa a ter percepções que vão além desse imediato. E uma coisa muito importante que quando você tem essa delicadeza de percepção com a natureza, você está cuidando também, você está num ativismo delicado de preservação, para preservar a vida, preservar a natureza, preservar a beleza do que existe, que não pode ser destruído. É um ativismo delicado, a percepção sensível, porque nos leva ao desejo de proteger a natureza, proteger a nós mesmos e proteger a natureza de nós quando nós vamos devastar. Isso é humanização também. É uma das maneiras, né, mais importantes. Hoje em dia é uma questão de sobrevivência da vida na Terra. É disso que estamos falando, né? Não é só uma coisa para a arte, para a literatura, para a poesia, nem só para a educação das crianças, né? É para preservar a vida na Terra. Preservar a vida na Terra. Cuidar de tanta coisa que nos encanta, que nos deixa alumbrado. Por exemplo, os passarinhos. Precisamos preservar os passarinhos da Terra. Severino está apaixonado pelos passarinhos. Sem passarinhos não existe vida. A natureza fenece sem os pássaros. E a nossa vida fenece também. É que nós fizemos, a Kátia falou, não sabia que você fala isso. É que nós fizemos, estamos terminando um livro a partir de fotografias de passarinhos da Serra da Mantiqueira. Fotografias muito belas do amigo José Nélio, que o Tarcísio nos apresentou, José Nélio Miranda. Então nós escolhemos o Zé Nélio, a Kátia, o Tarcísio e eu escolhemos 24 passarinhos. Tem umas fotos muito belas. Eu não sabia que a gente ia falar isso. E nós fizemos um pequeno textinho, cada um fez alguns para esses passarinhos. Isso virou um livro para criança muito bonito, de encantamento, de alumbramento, de veneração pela natureza brasileira, da Mantiqueira, pela vida na Terra. Esse livro está muito bonito. E vai ser da editora Passarinho. Isso é mais legal ainda, né? O livro chama Passarinhos, Passarinhos, por causa de uma frase um dia do Tarcísio. O Tarcísio, encantado com as fotos, me falou assim, né? Passarinhos, passarinhos. Aí ficou o título do livro. E a editora Passarinho ainda, vocês imaginam? São 25 imagens belíssimas de pássaros, alguns muito conhecidos e alguns desconhecidos, de puro espanto quando a gente descobre esses passarinhos. E como que esse fotógrafo, o José Nélio, né, a capacidade de percepção dele Vocês não vão acreditar
Qualquer hora a gente vai mostrar algumas imagens. Impressionante. Esse livro, nesse momento a gente acabou, eu não consigo parar de pensar nele, nos passarinhos. Isso que eu lembrei, gente. Isso é ativismo, né? Isso é ativismo. É preservação da natureza, preservação da humanidade no humano. Isso é educação poética das crianças. Isso é para nos salvar, um processo né? de autodesenvolvimento, né? De autoeducação. E para nos salvar das violências, né? Das indiferenças, das mesquinharias, das devastações. Não é mesmo? E aí tem um exercício muito interessante que eu fiz também, né, nessas formações. Eu vou contar um deles, que é o exercício que eu fiz na região de Bonito. E o exercício era o seguinte: nós tínhamos que observar cada pessoa que estava ali, cada participante ali do estudo, tinha que observar uma planta, escolher uma planta e observar durante alguns dias essa planta, e você ia desenhando essa planta. E no meu caso eu escolhi uma palmeira. E eu nunca, foi uma coisa assim, eu fiquei andando pelo lugar para escolher essa palmeira, foi uma coisa assim, de repente falei, não é ela. E eu nunca fui ligada à palmeira. E aí eu fiquei, aqueles dias, a gente ficava durante um período, depois outro período, e olhando, e observando, e desenhando primeiro a palmeira como um todo, depois a gente ia desenhando partes da palmeira e observando não só ela em si, mas o que acontecia ali naquele momento que você estava ali. Então você ficava um tempão. Aquilo para mim foi uma coisa assim impressionante, que como cada dia aquela palmeira era ela e era outra palmeira. Então é um exercício, gente, se vocês tentarem fazer isso, não precisa ser observar uma palmeira, mas fazer algumas coisas assim durante um certo período, todo dia, observando algo, a gente vê quanta coisa tem que passa desapercebido pra gente, se a gente só passar por ela. Então esse foi um dos exercícios. Acho que todo mundo tem uma plantinha em casa, não tem? Para você olhar todo dia a mesma plantinha. Como a Kátia falou, é a mesma e é outra. E a gente também, a gente é o mesmo e é outro, né? Tem detalhes inacreditáveis. Como é que chama essa plantinha que a gente ganhou de pessoas amigas, que a gente está olhando todo dia agora? Você disse um nome estranho. Acho que é calanchói, se não me engano. Tem 3 aqui. Tem uma amarelinha, tem uma cor laranja e tem uma vermelha. Presente das pessoas amigas, né? Como capa de uma das... Acho que foi da penúltima. Da penúltima. Uma das florzinhas. E cada dia começa tudo de novo. Esse exercício é muito importante, né? A mesma plantinha, o mesmo observador e os detalhes que vão se multiplicando. Você vai experimentar uma coisa que é conversa de pintor, que nem o Billy, que está vendo a gente, né? É conversa de escritor, de cineasta. Existem muitos mundos dentro do mundo. Queria que você guardasse essa ideia. Existem muitos mundos dentro do mundo. E eu não sei se a Kátia vai contar outra experiência também. Quer contar do Lírio? Não, vamos conta as suas agora. Eu fiquei lembrando de coisa parecida assim, né? Primeiro lembrei de coisa que a gente viu ao vivo, né? Quando a gente está em cachoeira, sempre, todos os dias a gente olha a mantiqueira. A altura de cachoeira, né? Que é a altura de cruzeiro também, entre Lorena e cachoeira, é muito importante. Lá, você olhando a mantiqueira, parece que tem um gigante adormecido. Então a gente sempre olha, mostrava para as crianças, mostra para todo mundo, todos os dias. E aí nós descobrimos que o João Paulo Peixoto, um pintor de altíssimo nível, o João também faz isso, todos os dias olha a mantiqueira. O João pegava um banquinho, subia na serra que fica na frente, que é a Serra da Bocaina, e ficava o dia inteiro olhando a mantiqueira. Às vezes ele olhava a mantiqueira dias e dias e dias e dias, para depois pintar. Nós já mostramos um quadro dele, que virou capa de um livro. Qualquer dia nós precisamos mostrar mais mantiqueiras do João. Depois nós descobrimos que o Tarcísio também, desde criança, ficava olhando a mantiqueira todo dia. E os nossos grandes amigos, que nem o Billy, que eu falei agora há pouco, o Tarcísio, o Ângelo, o Nelson, o Mário,
Eles estão lá no alto da Mantiqueira e eles olham em São Bento do Sapucaí, vocês sabem? Eles olham a Mantiqueira todos os dias, não é mesmo? Isso é fonte de vida. Isso é fonte de vida e é um grande aprendizado, viu? Inclusive para a inteligência. Posso contar do Esa Pound? Você quer falar alguma coisa? Eu só queria, eu estou vendo aqui que a Maria Moraes, né? Ela está falando, né? E esse momento está sendo muito oportuno porque temos estado muito mais em silêncio, né? Mas é isso, não? Isso mesmo, né? Isso a mesmo. Dora, né? É isso, Dora. É isso mesmo. É exatamente isso mesmo. A Ângela, oi Ângela. Você assistiu, bota percepção. A Ângela está dizendo, né, que é um paradoxo. O excesso de estímulo embota, é isso mesmo, satura, enfastia e satura a percepção. Nós ficamos saturados, enfastiados, cansadíssimos e já não percebemos nada por excesso de solicitações. E, Ângela, muitas dessas solicitações são de publicidade. Vocês sabem disso, né? Manipulando a nossa percepção. Então, essa saturação, como todas as saturações, tiram vida da gente, essas saturações. Como a saturação de ideias também nos impede de pensar, né? Então, precisamos, de novo, cultivar momentos de silêncio, de escolha de alguma coisa para observar, fazer anotação de detalhes. Isso é conhecer. Esse é o verdadeiro conhecimento. É conhecimento vivo. Nós temos conversado isso, né? Conhecimento concreto, vivo e vivido, que nem o da criança. Exatamente. Eu ia contar, tá nesse livrinho aqui, ó. Vocês estão vendo? Acho que tem que levantar um pouquinho. Tem que levantar mais, né? ABC da literatura. Isso aqui é do Ezra Pound, um pensador importante do século XX. Aqui é um livro de iniciação à literatura, né? E ele conta uma história logo no começo muito interessante. Ele conta que um aluno de pós-graduação, estava terminando o doutoramento, foi procurar o grande mestre, o maior naturalista da época, e para fazer assim, algum aprimoramento. E o naturalista pediu para ele observar e falar o que ele podia dizer de um pequeno peixinho, peixe-lua pequenininho. O estudante imediatamente falou de cor o que você encontra em qualquer manual, né? E hoje em dia que você encontra na internet, né? Aí o mestre falou para ele assim, não, eu quero que você observe o peixe. Não quero que você fale nada de cor. Observe o peixinho. Aí o rapaz observou um pouco, voltou com 4 páginas, tudo cheio de coisa de manuais. O homem disse, não, quero que você observe 1 semana o peixe. Depois de 1 semana, em que o rapaz trouxe as observações, o naturalista disse, agora você começou a conhecer o peixinho. É isso. Ezra Pound, ABC da literatura. E aí a gente fica fazendo viagens, né? Me lembrei do Picasso. Vocês lembram? O Picasso, quando se mudou para Paris, ele é da Catalunha, né? O Picasso é espanhol-catalão. Quando ele foi para Paris, que era a grande capital da cultura naquele momento da humanidade ocidental, ele foi ao Louvre e descobriu o Cézanne, os quadros do Cézanne. O Cézanne pintava o tempo todo praticamente a mesma matriz. Você lembra? A montanha Rainha Vitória. Santa Vitória, desculpe. A Santa Vitória. Com ato falha. Santa Vitória. Tem muitas telas do Cézanne pintando a Santa Vitória, que seria a mantiqueira para ele, né? Que nem a mantiqueira para nós. O Picasso teve um impacto tão grande que teve febre vários dias. E aí ele fez um exercício. Ele pegava um banquinho, naquele tempo podia entrar com um banquinho no Louvre, imagine. Começo do século XX. Ele sentava no banquinho e ficava olhando o Cézanne o dia inteiro, até a hora de fechar o museu. E no dia seguinte de novo, e de novo, e de novo, imaginem. E isso foi uma das grandes escolas, das maiores aprendizagens de toda a vida do Picasso até a morte. Ele reconhecia o Cézanne como uma das matrizes da criação dele, Picasso. E é mesmo, né? Cézanne e Van Gogh são as 2 grandes matrizes de toda a pintura do Ocidente no modernismo inteiro. Agora imagina, eu fiquei pensando em levar o banquinho, não? O João com o banquinho na Mantiqueira, o Picasso com o banquinho lá
na frente das montanhas do Cezanne. É isso, né? Isso é cultivar a percepção atenta, intensa, sensível. Eu queria contar uma coisa para vocês. A Kátia tem feito isso com o amanhecer. Imagine, ela está levantando cedo para ver o sol nascer. Eu não consigo. Conte para nós um pouquinho essa experiência. Bom, eu com essa pandemia, eu sempre gostei muito de acordar cedo. Quando a gente morava no Vale, eu trabalhava cedo, né? Dava aula bem cedo. Mas aí quando começou essa pandemia, a gente ficou assim um pouco perdido no começo, né? Com a questão dos horários, como a gente ia fazer. Eu falei, não, eu vou começar a acordar cedo, porque eu quero ver o sol nascer, eu quero ver o dia acordar. E aí comecei. E quando eu fui a primeira vez, eu resolvi, comecei a tirar fotos do céu. E aquilo foi me encantando, e aí eu começava a tirar foto, daqui a pouco vinha um texto a partir daquela foto. E eu fui fazendo isso durante muitos dias, continuo fazendo, até que eu fiz durante muito tempo. Um dia eu falei assim, nossa, será que será que amanhã eu vou conseguir fazer isso de novo? Um dia eu falei assim, e eu senti que algo falava assim, confia que você sempre vai conseguir, que o recriar é sempre vivo. Então a gente não precisa ficar com medo de não conseguir criar algo. A gente precisa simplesmente confiar e fazer aquilo que a gente está sentindo. Então eu tenho feito isso, escrevo uns textos. Aí o Severino começou a falar, nossa, tá bonito. Começou a gostar das coisas que eu estava escrevendo. No começo eu mandava para alguns grupos, nosso grupo dos amantiqueirados. E eles gostavam também. E então é isso, o Severino queria... São fotos amadoras, no sentido de amor da coisa, né? Com celular, né? Foto celular. Mas muito bonitas, e cada dia diferente. E às vezes tem o sol e a lua, e os textinhos. Eu fiquei cada dia mais impressionado. E virou um texto, e um livro, né? Virou um livro. A Kátia já deu até nome. Olha o nome do livro. Chama Passos nos Céus. É isso? Não. Passos nos Céus em Quietude. Passos nos Céus em Quietude. É até provisório, não sei se vai ficar esse nome, nós estamos fazendo teste. E já tem, assim, muitos textos. Eu escolhi um pedacinho para ler para vocês, pena que a gente não sabe pôr a imagem. Qualquer dia a gente aprende, vamos pôr as imagens para você. Olha esse pedacinho aqui, ó. No chão do céu, nuvens feito seda, abarcam inteira luminosidade e com sua maciez preparam mais um dia de inverno. E esse textinho acompanha a fotografia, né? Da luz nascente, do sol nascente. Eu escolhi um também de que eu gostei demais, olha. O facho de luz salta o amanhecer e a noite adormece. Tem um muito bonito também, com o sol e com a lua. É que alguns dias eu acordei, tinha de um lado o sol e do outro lado que eu chamo de pôr da lua. Então eu tirei as fotos dos dois lados. Outono em travessia, nosso olhar renasce. O imenso azul, o pratear em sonho, mais um pôr da lua. Então o nascer do sol e o pôr da lua. E aí você vê as duas imagens correspondentes, opostas e complementares, né? Ficou muito bonito. Ficou um livro lindíssimo, muito belo. Espero que qualquer dia ele possa existir no mundo, né? Olha esse daqui, só mais esse. Dois lados, mesma hora, mesmo céu. Os chãos que se constelam, a harmonia dos contrários. A harmonia dos contrários, né? Do nascer do sol e do pôr da lua, né? Isso tem sido um ritual, né? Um ritual de vida, para permanecer com vida, com força, né? A beleza pode nos salvar. Lembra? Conversa do Dostoiévski, que o Tarcísio ama tanto, né? A beleza pode nos salvar. Dostoiévski falava de algumas coisas que nos salvam. A beleza nos salva e as crianças nos salvam. Lembra? Ele dizia isso. A criança salva a alma da gente. E a beleza salva a alma da gente. Vocês têm como olhar o sol nascendo? Amanhã, por exemplo? Vocês têm como olhar? Espiar pela janela ou dar uma saidinha quando não tem ninguém ainda perto
da sua casa, geralmente assim, 10 para 7, é por aí, não é mesmo? É assim, né? Tá nascendo o sol umas 10 para 7, 5 para 7, é isso? 15 para 7, 15, mais ou 15, menos? 15 para 7. Gente, eu tô só avisando, tem muita gente entrando aqui no YouTube, eu tô avisando que tá no Instagram. Só um pouquinho. Nossa, ainda bem que eu deixei ligado, né? Nós, Não, acho que deu. Nossa, escrevi errado aqui. nós escolhemos tanta coisa para mostrar para vocês, né? Tantas coisas. A Kátia ficou lembrando um outro campo, uma outra dimensão dessa conversa nossa, que é, por exemplo, o escultor quando olha para a madeira e vê a forma ali, né? Consegue perceber uma forma que quer nascer naquela madeira. Isso é muito falado, né? Olha para o bloco de pedra e vê, o Miguel Ângelo falava muito isso, o Da Vinci falava também, né? E nós temos o nosso tão querido amigo e escultor de histórias, o Ditinho Joana, né? Você está vendo de novo aqui do nosso lado, né? Tá aqui o São Francisco, né? Aí, ó. Aí, o São Francisco. Vamos chegar pertinho. São Francisco, né? Nós ficamos pensando, já pensou você Acho olhar para bonitinho. um bloco de madeira O pezinho e dele, vou mostrar o enxergar? pezinho dele, gente. Olha que bonitinho. Ele está levantado, tá vendo? Ele levanta o pé. A sandália dele, franciscana. Vocês já pensaram você olhar para um pedaço de madeira? É sempre madeira que está na mata, né? Jamais se cortaria uma árvore para fazer isso. Já pensou você olhar um bloco de madeira e sentir uma imagem, o São Francisco latente ali? Não, e é impressionante, né? Porque é um bloco É só. um bloco só e tudo, não há emenda aqui, viu? Como será isso, não? Você olhar e sentir nos veios, nas sombras, na textura, no volume da madeira, essa possibilidade, não? Como que pode, né? Dá tempo de mostrar mais um? Queria mostrar de novo isso daqui. Aí, ó. Tem 10 minutinhos ainda. Esse aqui é a Kátia aí. É um presente do Ditinho, né? Outro dia nós mostramos de passagem, Nós te né? mostramos. Agora, como é que pode num bloco de madeira enxergar aqui, né? Ele fez umas A rosas, pessoa- acho que não dá pra ver. Não dá pra porque ver que tem é umas muito rosas delicado aqui, né? aqui as rosas. Tem umas rosas aqui, né? Olha. E é uma maneira de conversar, não é mesmo? De conversar com a madeira, com a pedra, né? E É eu uma fiquei maneira. pensando no Ditinho, porque o Ditinho é um desses casos que a gente fala, né? Que tem essa percepção que vai além, inclusive, das esculturas, né? Do que ele vê nas esculturas. A gente brinca, diz que ele é meio... Como é que a gente fala? Ele é um homem sábio, Mas você usou um termo bonito outro dia que eu esqueci agora. ele dá conselhos, a comunidade inteira vai lá conversar com ele ajuda a resolver problemas. Ele é um místico. Ele é um místico, ele é um sensitivo. Ele traz uma herança antiga dos dois lados, o avô de um lado, o avô do outro, a avó de um lado, de curador, né? Ele cura com palavras e com as obras dele. Outro dia ele falou uma coisa muito bonita para nós que eu lembrei aqui um dia. Você lembra? Ele dizendo, não, meu avô é que era bom. Só de falarem que o meu avô estava chegando já acabava o conflito. Eu não, eu tenho que ir lá, ficar o dia inteiro conversando para ajudar a acabar com a briga. E o Ditinho, São Bento do Sapucaí, escultor desde menino, trabalhador da roça, ficava pegando as madeiras no chão e de noite a mãe ficava com o lampião iluminando o escuro e ele, depois de ter trabalhado o dia inteiro com o pai, ficava esculpindo as histórias. Hoje é um escultor que está no mundo inteiro, né? Mundo inteiro. E ele nos ensina muito isso, a olhar para as coisas, olhar para a madeira, olhar para o chão, olhar para o céu, olhar para as pessoas. Quando vocês forem a São Bento, nós vamos lá no ateliê do Ditinho Joana, todo mundo conhece na cidade de São Bento do Sapucaí. Ele olha para você e ele começa a contar a história que ele sente que é a história que tem a ver com você. É muito impressionante isso, não? Nós já vimos muitas vezes, né? Ele olha para você, sente, pressente e conta uma história que tem a ver com a sua vida.
Nós vimos cenas muito comoventes lá já, não? E eu fiquei nesses dias, né, pensando nesse tema da percepção, me veio muito o Ditinho, porque eu ficava me vendo ele falando com a gente, quando ele fala que ele olha para a madeira e vê, né, ali já percebe o que vai ser ali, o que está ali dentro. Então, é uma capacidade de percepção muito grande, né, e que vai além dos órgãos dos sentidos, eu acho. E ele é um encantado pela natureza também, né? E ele vê Deus em tudo. Tudo é dádiva de Deus. É muito bonito isso, né? E aí o Severino... Ditinho é um mestre católico, né? E ao mesmo tempo ele tem essa visão assim de religiosidade cósmica, né? Ele junta um catolicismo muito bonito, franciscano, com uma religiosidade cósmica, né? E isso é inseparável de olhar a natureza, né? De olhar da percepção da natureza, né? E aí o Severino escreveu um texto muito bonito naquele livro que a gente já mostrou aqui para vocês, que é O Silêncio e o Sentido. Um livro de poemas que tem São Bento do Sapucaí na São capa. Bento aqui na capa, que né? é o quadro do Nelson Scrense, né? E o Severino escreveu assim, ó, sobre o Ditinho: as palavras gravitam em torno de suas mãos para despertar as formas que sonham na madeira. O que foi raiz ou cerne de árvores já mortas agora tem nome e histórias, debaixo da lamparina que a luz materna move. Desentranhadas da terra, os corpos se movimentam no trabalho dos dias, circulam com outra vida, têm parte de eternidade que o céu da obra acolhe. É importante vocês saberem que agora, nesse momento, estava começando a conversa nossa, que eu fiquei sabendo que a Kátia ia ler isso, né? Isso me toca muito, mexe muito comigo. Eu fico muito emocionada também com esse Está na hora das tarefas, né? E antes... Nós não comentamos, não dá tempo de comentar, porque precisa de uma conversa muito especial. Recebemos muitos trabalhos. Umas cartinhas lindas. Eu queria lindas. agradecer a Andréia Duarte. Ela estava aí, Andréia, eu não sei se ela está amiga. ainda. Nossa, eu fiquei... Da parte dela, eu né? amo receber cartas e lógico que há muitos anos eu não recebia cartas. A gente recebe muitos e-mails. E ela, junto com algumas colegas, nós fizemos um encontro com os professores da região, que ela convidou muita gente também, dos centros de educação infantil lá da região sul de São Paulo, sul, né? Interlagos, extremo sul, né? Interlagos, né? E da SEI Parque Grajaú. Aí nós recebemos várias cartinhas, eu fiquei tão emocionada, gente. Umas cartinhas lindas, eu queria muito, agradecer muito mesmo. Foram palavras assim, nossa, que não dá nem para falar, né, Severino? E houve muitas coisas mandadas. A semana que vem, no próximo encontro... Semana que vem, daqui 15 a 15 dias. A gente faz questão de ler para vocês. Eu queria só fazer uma referência. A Lilian Raquel. A Lilian escreveu uma coisa que nos surpreendeu muito, que em 1980 ela ficou sabendo de Dom Pedro Casaldáliga numa aula, numa conversa comigo. Essa semana, Dom Pedro, o bispo do Araguaia, o bispo era Dom Pedro Casaldáliga, e a Lilian fez essa lembrança, nós ficamos muito gratos. 1980, faz muito tempo, né? Eu fiz alguma referência a ele e ela disse que se lembrou disso. Então agradeço muito a memória, a lembrança, e queremos fazer essa homenagem ao Dom Pedro. O Dom Pedro, inclusive, escreveu alguns textos poéticos que foram musicados pelo Milton Nascimento, né? Que deu a Missa dos Quilombos. Não sei se vocês já viram, se lembram. Isso foi apresentado em muitos lugares do Brasil e fora do Brasil. A Missa dos Quilombos, Dom Pedro Casaldáliga. Bom, tem uma tarefinha. Eu estava lembrando aqui com a Kátia. Tem um exercício importante da gente lembrar. Uma vez, uma aluna do primeiro ano de pedagogia perguntou, ela era cega, ela não enxergava. Ela perguntou para todo mundo na classe: como é que são as nuvens? A gente queria deixar esse trabalho. Como é que vocês
falariam para ela a percepção das nuvens? Tá bom? Como é que vocês explicariam para a menina, faz de conta que é colega sua do primeiro ano da faculdade de educação, como são as nuvens? Combinado? E uma vez nós contamos aqui uma outra menina, aí foi no mestrado, né, em educação, a Yara, né, que era professora também. A Yara teve as retinas queimadas quando nasceu. O médico não prestou atenção na temperatura da incubadora e ela não pôde enxergar, mas era professora de literatura e uma das maiores leitoras que eu vi na minha vida. E a Yara, um dia, fazendo mestrado, ela perguntou: como é o luar? Nós já contamos isso. Eu acho que a gente mandou, e era um dos contos. É um dos contos. Era um dos contos do livro de contos, para quem quis, para quem pediu. Se alguém quiser, a gente manda de novo com alegria. Naquele, é que está no YouTube, né? O e-mail de contato, que é katia@escutadainfancia.com.br. Está no YouTube isso? Tá, no YouTube, no resumo do encontro nosso de hoje, dos outros também tem esse e-mail de contato. E tem um convite que eu preciso fazer. Domingo à noite, às 20 horas, vai ter uma conversa da Kátia com a Ana Ariel, com a minha filha. No Ana Ariel Fala. A Ana convidou a Kátia para falar do trabalho com biografia, o aconselhamento biográfico, que é o trabalho mais intenso hoje da Kátia. Se vocês gostaram dessa conversa, puderem ver, é uma alegria para nós. Domingo próximo, 20 horas, no Ana Ariel Fala. Isso. E os encontros todos ficam no YouTube, né? Nós vamos tentar passar esse pro YouTube quando vocês também. vão lá, é uma alegria para nós, também. Da ideia de que nós continuamos juntos. E essa conversa continua, porque nós temos quando nós estávamos preparando, vimos que tinha muitas coisas para falar sobre tem percepção. Tem umas coisas aqui bonitas que a gente queria sugerir para você, exercícios, e mostrar algumas coisas bonitas no próximo encontro. Tá bom, gente? Tá bom? Olha, não deu para ler tudo, tem bastante gente falando coisas bem bonitas. Agora a gente vai ficar lendo longamente tudo que vocês nos falaram. Isso aí é um alimento para nós, é uma fonte de vida para nós, viu? O pessoal falando bastante de passarinho aqui. Legal. Obrigado Muito de bom, novo. gente. Obrigada de novo. Esperamos você daqui 15 dias também. E no YouTube também, no YouTube. A gente tá junto. E domingo com a Kátia. Domingo. Falando do trabalho de aconselhamento biográfico. Tá bom? Obrigada, gente. Até.